Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham assim, um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 23 de outubro de 2025, hoje temos a lição de número 4, que ela tem como título A Segunda Melhor Opção. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 7 até 13, e também no livro de Josué, capítulo 6, versículos 15 até 20. E aqui narra que o povo de Israel estava a caminho de Canaã. Eles estavam ali em direção a Canaã, a terra prometida, e eles resolveram parar num lugar chamado Refidim, para um descanso normal deles, né? E eles estavam assim sedentos assim por água, e o povo de Israel começou a murmurar e a pressionar a Moisés, que eles queriam água. E Deus ordena a Moisés que ele, com o seu bordão, ele ferisse uma rocha chamada de rocha de Horebe. E quando ele realmente faz isso, sai dessa rocha grandes quantidades de água. E devido a esta contenda, assim, essas reclamações que houveram ali, Deus colocou o nome de Massá e Meribá, esse lugar. E após eles se alimentarem, tomarem água e tal, resolveram caminhar novamente em direção a Canaã. E eis que ao seu encontro vieram grandes guerreiros amalequitas, que estavam na intenção de matá-los. E Moisés pede a Josué para escolher grandes homens, soldados melhores que eles tinham ali, porém era bem inferior aos seus inimigos. E conforme a orientação de Deus, cada vez que Moisés levantasse as mãos assim com o seu bordão, ele realmente eliminava os seus adversários, os seus inimigos, né? E assim muitos amalequitas foram mortos ali. Porém, quando ele abaixava a sua mão, o inimigo prevalecia, no caso do Amaleque, né? E na realidade, Deus estava realmente no comando de tudo ali, porque Deus não queria que realmente o povo de Israel ele se intrometesse em lutas, brigas ou guerrilhas, né? Porque Deus lutava pelo seu povo e a vitória era realmente dele. O que ele queria realmente é que o povo de Israel tivesse fé e obediência, e não ele ter estratégia alguma para vencer seus inimigos. O fato é que ocorreu também mais para frente contra uma guerra contra os cananeus, né, que está lá em Josué 6, versículos 15 até 20, que também foi vencida através de um toque de trombetas, que eles rodearam 7 vezes o muro de Jericó e ele veio abaixo. Após o povo de Israel sair livre dessa escravidão ali do Egito, né, onde o poder de Deus foi manifestado assim de várias formas, com sinais e maravilhas, o povo de Israel foi em rumo a Canaã, e ali no deserto de Sim, o Senhor deu alimentos para eles, o maná e codornizes, né, nesse lugar ali chamado Sim, como nós estudamos em lições anteriores no livro de Êxodo, capítulo 16.
E agora, porém, os israelitas montaram um acampamento ali em Refidim, que está lá em Êxodo 17. E essa parada em Refidim foi a última parada dos filhos de Israel antes deles chegarem ao Monte Sinai. E todos nós sabemos que uma fonte de água, quando ela está assim na nossa frente, quando nós estamos com sede, ela é muito importante, é algo maravilhoso, né? Matar a nossa sede. Porém, o povo de Israel, ao chegar ali em Refidim, que diz lá em Êxodo 17:1, eles constataram que naquele lugar eles não viram água alguma, né? Naquele deserto. E eles reiniciaram, sim, murmurações, reclamações para Moisés, como era costume do povo de Israel. E o seu líder, Moisés, até temeu ali naquele momento dele ser apedrejado de tantas murmurações e reclamações pela violência que o povo de Israel falava com ele. E Moisés, vendo essa situação, então ele clamou ao Senhor e pergunta: que farei a este povo? Que está lá em Êxodo 17:4. E o líder de Israel deixou a multidão assim para trás e ele entrou assim numa audiência particular com Deus, numa comunhão com Deus. E nele buscou forças e sabedoria para contornar aquela situação. E Deus pede a ele, Moisés, que ele fosse à frente do povo e com seu bordão ferisse essa rocha de Horebe, né? E que dela sairia água com abundância, e o povo beberia e se acalmaria, que está em Êxodo 17:6. Aquela rocha de Horebe, o povo deveria refletir e analisar muito mais do que simplesmente ali ser um bebedouro, né? Mas um símbolo do Senhor que aumentasse a fé do seu povo, a esperança e a obediência, porque desafios maiores viriam pela frente. E não demorou muito, então vieram os amalequitas, né, um povo pagão, que tinha uma ganância enorme em eliminar o povo de Israel. E eles vieram em encontro realmente ao povo de Israel para batalhar contra esse povo. E o povo de Deus, ali mesmo em Refidim, que diz lá em Êxodo 17:8, começaram a ficar preocupados, né? E Moisés, com o seu bordão, né, ele pelejou contra os amalequitas, onde ele levantava realmente o seu bordão, ele eliminava muitos amalequitas, e quando ele abaixava o bordão, os amalequitas vinham mais em cima deles. E junto com esse valente Josué, que era um auxiliar de Moisés, e pelo poder de Deus que foi mostrado ali, esses maldosos pagãos, né, foram derrotados. E Deus disse a Moisés: Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete isto a Josué, que está em Êxodo 17:14. Na realidade, Deus derrotou os amalequitas, e nós observamos em várias passagens que o plano de Deus para o povo de Israel não incluía de forma alguma deles serem guerreiros ou lutar com armas contra outras pessoas, como diz lá em Êxodo 23:28 e Êxodo 33, versículo 2. Mas o povo de Israel nunca estava satisfeito, sempre reclamando, murmurando. E desde a libertação lá no Egito, onde Deus fez algo maravilhoso, né? Sinais, maravilhas, milagres tremendos, eles sempre estavam reclamando e chegavam a questionar a presença de Deus no meio deles. Eles tinham assim uma cegueira espiritual. E Deus, sem comprometer seus princípios e valores, desceu ao mesmo nível do seu povo de Israel e sempre continuava a chamá-lo de volta ao seu plano ideal, porque Deus sempre tinha esperança na transformação e mudança desse povo.
E na confiança integral, assim, ele achava que o povo iria mudar, que fosse restrito na intervenção divina e que eles aceitariam isso. O que nós sabemos é que a lei de guerra, que está lá em Deuteronômio 20, ela foi aplicada somente após os 40 anos, né, da travessia pelo deserto do povo de Israel, e só ocorreu isto pela rebeldia do próprio povo, né, pela desobediência e falta de fé. Serão por muito menos antes, eles já estariam lá na Terra Prometida. Infelizmente, como Sodoma e Gomorra, aquelas nações que habitavam ali a Terra Prometida, os cananeus, os amorreus, os heteus, rejeitaram por completo os apelos divinos. E afrontavam a Deus, zombavam de Deus, mesmo recebendo a bondade de Deus deles ficarem naquelas terras ali. E Deus exigiu que Israel o aniquilasse. E Deus falou para Israel realmente matá-los por completo, que está lá em Deuteronômio capítulo 20, versículo 16 até 18. E semelhantes ao tempo de Ló, os cananeus, desde o menor até o maior, eles haviam sido assim maculados por abominações, né? Com idolatria, sexo promíscuo, uma série de coisas, né? Que está lá em Deuteronômio 20, 18. E Israel o destruiu por completo pelo poder de Deus, porque Deus sabia que eles iriam mais à frente contaminar todo o mundo. E para conquistar a terra prometida, a participação dos israelitas em guerras era evidente, como Josué fala em 24:11, que quando o povo de Israel passou com dificuldades ali pelo Rio Jordão, os cananeus vieram ao encontro deles para guerrear, batalhar, lutar e matá-los, né? Então eles tiveram que lutar. Embora o colapso dos muros de Jericó tenha sido assim um resultado de uma tremenda obra de Deus pela magnitude, né? Porque o povo de Israel começou a tocar trombetas em voltas e marchando em volta do muro de Jericó 7 vezes, e o muro acabou caindo e eles acabaram realmente derrotando os cananeus. Um milagre esplendoroso de Deus, e mesmo assim o povo teve que se envolver ativamente nessa batalha e enfrentar a resistência obstinada dos habitantes ali da Terra Prometida, e ainda com a colaboração do inimigo nesse grande conflito cósmico, né? O Satanás estava por trás de tudo isso. O fato é que todos nós estamos envolvidos em uma grande peleja espiritual nesse mundo que nós vivemos, e nós devemos estar preparados para isso. O campo de batalha é aqui na terra onde nós moramos, e os inimigos são inimigos invisíveis. Muitos deles, né, são os anjos de Satanás, são o próprio Satanás, que querem realmente destruir o povo de Deus, porque Satanás sabe que seus dias são contados, porque na volta de Jesus ele será destruído. E é por isso que nós devemos estar revestidos com a armadura de Deus, com a fé, uma consagração, para que nós possamos ser vencedores. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus falando que ele é o único meio de salvação e mediador entre os homens e Deus. Ele é o único meio de salvação. Está lá em João 14,6. E é por isso que nós não podemos estar em enganos, né? Como acontecia com esses povos aí, com idolatria. E que você, meu amigo, minha amiga, possa buscar esse entendimento através das Sagradas Escrituras e ser muito abençoado na sua vida e alcançar a salvação. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.